Bom, meu nome é Jordão Pablo de Pão, eu sou escritor e eu tenho a literatura como o meu objeto maior de vida, de luta e de percepção do mundo. Muita gente usa muito adjetivo para colocar as coisas. Eu tenho uma série de coisas no meu currículo, mas isso não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui hoje. Hoje eu estou entre amigos e eu vim falar exatamente sobre essa percepção que a gente tem do mundo, do livro, da dinâmica social, a partir de um olhar menos contaminado pelo, não sei se pelo capitalismo ou pelo modo que a gente entende a forma de ter, ser e existir. Né? É difícil, eu acho, para o ser humano perceber que você não tem quase nada, ou você não tem nada, no fim das contas. Porque você só é e você existe a partir de algo que você próprio não controla. Vamos organizar isso tudo. Bom, eu queria falar hoje sobre desapego. Há algum tempo eu tinha uma linda biblioteca de 5.000 livros. Há algum tempo eu colocava a minha biblioteca à disposição dos meus amigos, mas eu tinha muito ciúme dos meus livros. E adorava vê-los arrumadinhos, com a lombada virada, organizada, tudo direitinho na estante, para ele ficar bem organizado, para ficar bonito, para as pessoas verem. E eu fui dando os meus livros porque eu entendi que não é o fato de tê-los que é importante. Tê-los na minha casa é gratificante, é uma oportunidade de crescimento. Eu posso ir ali pegar um livro, consultá-lo, ler, reler, construir, reconstruir. Mas o mais importante é eu pegar e usufruir dele e lê-lo de verdade. A gente está num mundo em que tudo é muito rápido, tudo é muito voraz e você tem que dar conta não só da leitura, mas você tem que prestar contas da leitura que você fez. O escritor também. O escritor ele tem que escrever, tem que produzir, tem que lançar um livro ao ano, porque senão ele sai da onda, ele sai do lugar, ele perde, né, a sua importância social. Isso muita gente diz. No entanto, eu sou de uma outra bandeira. Eu sou de uma bandeira em que a pessoa ela tem o seu espaço criativo, o seu espaço de leitura, e isso é um tempo muito individual. Eu não tenho como ordenar isso, eu não tenho como delimitar isso. É para além. A gente conhece, a gente percebe, a gente intui, a gente a partir do momento em que a gente experimenta. Então eu acho que todo livro vale a pena, toda leitura é bem-vinda, todo cuidado é bem-vindo, mas uma estante de livros arrumadinha na sua sala não diz nada sobre você. A estante de livros arrumadinha vira apenas decoração. E isso é muito ruim. Para o escritor, que não é lido, porque o livro ele não é feito só quando você cria. O livro é feito também quando está na mão do seu leitor. Né? O Yaus, com a sua estética da recepção, nos diz muito isso. Ele coloca isso muito claramente. A gente tem que ler, a leitura é parte, constrói a obra junto com o autor. O livro não é só poeses, né? O livro também é catarses. Então a gente tem que ter uma dinâmica de interação com o nosso leitor. Bom é livro vivo, bom é livro que roda nas mãos, bom é sentir até o bolor dos livros. Bom é a gente trocar ideia, é a gente partilhar o que a gente tem, aquilo que nos pertence. Pertence no sentido de que a gente comprou, mas o que nos pertence não nos é. É aí que está o negócio. Ser alguém que lê livros é lindo, é socialmente aceito, é bonito, é uma bandeira. Agora, ser alguém que traz as ideias de uma outra pessoa para dentro da sua própria cabeça a partir do livro, e a partir daí você toma uma posição, a partir daí você pensa, você interage com aquilo que foi dito, isso é maravilhoso. O século XXI ele é um século da tecnologia, ele é o século que nos facilita estar aqui com esse microfone, com essa câmera, com pessoas queridas gravando esse depoimento para eternizá-lo, mas é também um século que nos aprisiona muito, porque a gente fica escravo da tomada que funciona. A gente fica escravo da nossa faxineira que limpa os nossos livros.
né? Porque a ostentação é moda. Que pena que a ostentação é moda. Porque talvez o mistério de viver e o mistério de ser esteja exatamente no simples existir, na simplicidade, no cuidado, no receber os amigos para um café, no convidar aquele pseudo estranho para dentro da sua casa, no entregar um livro, dar um livro de presente e depois conversar sobre esse livro. Porque não adianta, quando você dá o livro, simplesmente, deixa aí, coloca mais um na sua estante, que coisa linda. Mais bonito é quando você lê o livro, aí você acaba passando para outra pessoa e você se dispõe a conversar sobre aquele livro, a fazer aquele conhecimento fluir. Acho que isso é bonito de verdade. É aí que a gente deveria bater o tempo todo. Bom, se eu for visitar um pouquinho a minha trajetória, eu estou aqui no canal do Armazém de Quinquilharias Utopias, porque o Paulo de Carvalho é uma das pessoas que me incentiva a pensar na literatura, no modo como eu produzo, que eu ajo e que eu pertenço, né? A cidade de Niterói me abraçou, eu não sou daqui, eu sou de uma cidade vizinha chamada São Gonçalo, mas é Niterói que me dá regra e compasso. É Niterói que me dá meios de sobreviver. Então eu sou muito agradecido a essa cidade e por conhecer pessoas como o Paulo, que aí compram ideias, né? Porque a gente estava falando até mais cedo aqui, né, antes de gravar esse vídeo, que Niterói não é uma cidade de cultura. Ele é uma cidade de seres que fazem cultura. É um outro lugar, né? A gente tem muita gente que está envolvida em cultura, mas pouca gente faz cultura na própria cidade. Isso é uma pena. Isso é um desperdício que a gente tem. E aí, as pequenas editoras, né, as pessoas que estão a fim de viabilizar publicações de livros, elas acabam se perdendo num desgaste, num cansaço até. Sabe? Elas querem fazer dar certo, mas é difícil, é complicado. As pessoas estão cheias de julgamento, as pessoas estão cheias de preconceitos, né? Cheias de coisas estabelecidas. Um livro só é livro quando tem tal coisa, um livro só isso aqui é uma revista, isso aqui... Os conceitos viajam muito, e aí você acaba tendo uma cidade linda, uma cidade com uma grande oferta cultural, mas uma cidade que se perde no seu caminho. E aí quando você tem um Armazém de Quinquilharias Utopias, que permite que você publique o livro de uma forma mais realista, né? Mais de acordo com a sua possibilidade de pagar, com a sua possibilidade de fazer, e a boa vontade, né, de edição, de uma equipe, isso é muito legal. Eu publiquei, então, Abre Caminhos, lá em 2017. Eu publiquei Abre Caminhos, é um fanzine. O Abre Caminhos, ele é um fanzine que passeia por tudo que eu sou capaz de escrever. Então, quem pega o Abre Caminhos, ele vai necessariamente viajar por todas as linhas editoriais que eu sigo. Eu sou formado por muitas coisas, eu sou formado por muitos jordões, e isso me faz feliz para um caramba, assim. Ter tantos amigos, estar nessa cidade, partilhar histórias, e aqui vocês têm um pouquinho de mim. O Abre Caminhos, ele é uma espécie de catálogo, é uma espécie de visita ao que eu sou capaz de fazer até a publicação dele. Foi feito pelo Armazém de Quinquilharias Utopias, em 2017, e ele é um modo de expressão, porque, na verdade, eu nunca achei que eu seria escritor. Isso é uma nota importante de ser tomada. O escritor, ele não se faz na obrigatoriedade, na obrigação. A gente tem que nascer escritor e tal. Você já percebe isso nos seus 6 anos de idade. Não é isso. O ser escritor você, em algum momento, você interage com o livro não mais como leitor apenas. Você quer produzir conteúdo. E aí, quando você vai produzir conteúdo, você vai começando a perceber que, nossa, isso daria um livro. Olha, isso aqui é legal de levar na mão das pessoas, para as pessoas lerem, discutirem, colaborarem com isso. O Abre Caminhos, ele tem muito disso. Ele tem muito o que eu queria que as pessoas lessem, o que eu queria que as pessoas dividissem comigo. Tem toda uma visão, né, nele, uma capa remetendo a manuais botânicos, as folhas serem de papel reciclável, que é uma escolha nossa, né, minha com o Armazém.
Porque eu estou pensando aqui necessariamente no modus vivo, no modus de natureza. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito e que marque-se. É de Niterói, essa pessoa, chamada Jut Jut. Júlia Trevisan, se eu não me engano o nome dela. E a Júlia agora, ela está andando aí pelo Brasil e ela fez um vídeo que eu assisti hoje. Esse vídeo, nesse vídeo, ela faz algumas considerações sobre tempo livre, sobre como é viver no sertão, porque ela ficou uma semana no sertão e tal. E aí ela estava dizendo exatamente desse modo, como no sertão, num lugarejo, né, numa cidade que tem 200 pessoas, as pessoas se conhecem, elas partilham. A minha vontade com o Abre Caminhos é que eu tivesse uma comunidade para lê-lo, uma comunidade para discutir essas ideias, uma comunidade para fazê-lo tomar vida. Né? Ele é um livro... Aí ela diz uma outra coisa também importante nesse vídeo. Ela fala que alguém disse em algum momento que porque as pessoas, né, a sociedade, a natureza é muito importante. A natureza é muito importante, é isso. E esquecemos que nós somos a natureza. A gente faz parte. Embora a gente esteja na urbis, embora a gente esteja, né, na cidade, a gente também é a natureza. A gente também é um todo. A gente também está aqui partilhando dessa natureza. Então não precisa botar a mãozinha na terra, não precisa colocar os pés no chão, sabe? Se você olhar para você mesmo, você está lidando com a natureza. Isso é bonito pra caramba de pensar. Né? Abre Caminhos tem isso aí. E aí eu fui, então, insensado, por assim dizer. Eu falo insensado porque, às vezes, a gente não planeja coisas na nossa vida, mas a gente é avisado. Né? Aos 5 anos de idade, o meu pai virou para mim e disse: você vai ser de uma academia de letras. E ele falou mais, que isso é uma história recorrente, inclusive está no prefácio do meu primeiro livro, que também é com Armazém de Quinquilharias e Utopias, que eu deixo esse garoto ficar lendo, porque esse garoto um dia vai ser da Academia de Letras. Isso eu não lembro. Isso é uma história que a minha mãe conta e eu fico muito feliz do meu pai ter tido sensibilidade de perceber isso quando eu tinha 5 anos de idade. Né? Quantas vezes a gente se coloca numa posição que, assim, a gente tem um filho, uma amiga, uma neta, um neto, que ele fica só no quarto desenhando, escrevendo e lendo, e aí diz: ele é antissocial, deixa ele assim mesmo. Se ele está lendo e escrevendo, que bom. Você tem que agradecer aos céus. Porque num século, né, no momento histórico que a gente está vivendo, que tudo é tão rápido e que as redes sociais têm um apelo tão grande, se ele está lendo qualquer coisa em qualquer suporte, isso é muito importante ser dito também. Eu não estou brigando aqui só pelo livro impresso de papel. Eu estou brigando pela literatura em todo suporte. A literatura no Facebook, a literatura como livro digital, a literatura no jornal da universidade. A literatura tem que ganhar espaço. Essa é a minha briga sempre. E falada ou escrita, tudo vale. Se o seu filho, se o seu neto, se a sua amiga é antissocial e fica lendo livros, joia pra caramba, assim. Deixa ele. Isso é bonito pra caramba de ver. Fazer com que o livro não seja uma coisa estranha, né, mas familiar, pertencimento. Eu tenho uma parte da minha estante que são os livros que a minha filha de 5, 6 anos lê. Que coisa linda. Que coisa bonita de pensar. Acho que é aí que a gente deveria trabalhar. É assim que a gente transforma o mundo. E aí, o meu pai lá com 5 anos disse para mim, não mexe com ele não, que ele vai entrar numa academia de letras. No ano passado, em 2018, dia 25 de julho, eu tive 3 grandes eventos na minha vida. O primeiro foi: eu tomei posse como membro da Academia Niteroense de Letras, o que me orgulha muito. E assim, com 30 anos de idade, ser de uma academia é lutar contra uma série de preconceitos estabelecidos, né, de coisas já fixas. Eu defendo que a gente não pode nem negar a tradição, nem ser contemporâneo demais. A gente tem que ficar no meio de caminho. A gente tem que pensar em como os avanços que a sociedade, né, alcançou, cunhou, podem ajudar a academia a se renovar,
a ser mais contemporânea, a estar mais na sociedade. Acho que é isso que falta aí, academia e sociedade. Logo depois eu tomei, na mesma noite, eu ganhei a medalha escritor José Cândido de Carvalho. Eu recebi a medalha, que foi aprovada pela Câmara Municipal de Niterói, e eu fiquei muito orgulhoso porque é o reconhecimento civil. Um grupo de intelectuais disse que eu era ótimo e que eu poderia entrar numa academia, e agora a sociedade civil reconhece que o meu trabalho tem algum valor. Quando a gente recebe um prêmio desse, eu acho que a gente deveria ler menos por ai, que legal, olha, mais um para eu colocar na minha estante. E deveria pensar mais em, poxa, o que eu estou fazendo tem algum valor, está mudando a vida de alguém. Está fazendo a energia circular de alguma forma. E isso é bonito, isso é bom de se ver, é bom de se fazer. Né? Sou eu sendo na minha melhor essência, na minha melhor face. Isso é tão... Você não tem nenhuma retribuição que pague isso, assim, o afeto das pessoas. Porque a medalha em si é muito bonita, ela está lá guardada num estojo. Mas os meus amigos à minha volta dizendo, nossa, que legal que alguém falou para você, a coisa que eu já falo. Nossa, seu trabalho é legal, seu trabalho é interessante, seu trabalho muda a minha vida, isso é muito mais legal. E o terceiro evento dessa mesma noite de 25 de julho de 2018, que foi... Também é dia do escritor, é bom marcar porque a gente esquece disso. 25 de julho, dia do escritor. O terceiro momento disso foi lançar o meu segundo trabalho autoral, que é este aqui. O Mar do Meu Velho, que também foi impresso pelo Armazém de Quinquilharias e Utopias. O Mar do Meu Velho, na verdade, é uma falta. Ele cumpriu uma lacuna que eu tinha. O meu pai, que disse que um dia seria da Academia de Letras, ele faleceu em 2013. O meu pai merecia ser lembrado, ele merecia ser eternizado. Porque eu acho que a imortalidade que uma Academia de Letras dá não é só para o escritor. Ela tem que ser partilhada com todo mundo que ajudou aquele escritor a escrever. E meu pai é uma figura muito forte. Então eu falo que O Mar do Meu Velho, que foi publicado assim com esmero pelo Armazém de Quinquilharias e Utopias, esse foi um trabalho realmente a muitas mãos. Né? Teve um capista, e aí a gente pensou no papel, na fluidez. Ele não podia ser um livro sisudo, né? Um livro com lombada quadrada, retangular no caso, porque o meu pai não gostava disso, então eu boto fica com mais cara de revista. O papel da capa é um papel fluido, é um papel lisinho, porque quando você folheia o livro, ele parece ondas do mar. Mas aí eu queria uma coisa que fosse mais bonita para honrar o meu pai, e aí eu já abri mão do papel reciclado nas páginas, e aí eu tenho um papel pólen, que é para poder trazer uma coisa mais tradicional e botar a coroa na cabeça do meu pai, que ele merece. E aí eu tenho um livro que é um livro com muita lombada, né, com muita parte em branco. Assim, cada poema está numa página, porque eu adoro escrever em livro e achei que seria interessantíssimo que tivesse isso, para que as pessoas pudessem marcar as suas impressões. O Mar do Meu Velho é, então, o meu segundo trabalho autoral. 2018, como eu falei, uma homenagem ao meu pai. Tenho a honra de ter o prefácio da minha mãe, né? Porque eu pensei, quando o Paulo virou para mim e disse assim, tá, o livro tá lindo, Paulo de Carvalho, tá lindo o livro e tal. E o prefácio? Quem vai fazer, né? Como é que vai ser o prefácio? Aí eu virei para ele, eu pensei muito, assim, eu fiquei uns dias pensando, até que uma pessoa virou para mim e disse, poxa, o que é um prefacista? Um prefacista é uma pessoa que você tem confiança, que te conhece e que conhece o tema do seu livro ou conhece o seu livro, que conhece o modo como você escreve. Né? O prefacista não é alguém que tem status e aí você dá o livro, escreve qualquer coisa aí e bota aqui. O prefácio tem que conversar com o livro. E aí eu falei, poxa, quem tem autoridade sobre o tema? Quem tem autoridade sobre a minha escrita? Quem tem autoridade sobre mim, né, como artista, para pensar e para perceber o que eu escrevo é a minha mãe. Então, e o assunto do livro, meu pai, minha mãe era a pessoa mais indicada. E minha mãe, eu achei que ela não ia topar, e aí ela topou fazer o prefácio e ficou lindo. Assim. Eu sei que eu sou super suspeito para falar, mas eu não tô nem aí, ficou bonito mesmo. É um discurso dela, relembrando meu pai e dizendo do carinho que é esse livro, porque eu li esse livro todinho para ela.
e ela foi inclusive dando sugestões no decorrer do livro. É um trabalho feito a muitas mãos, mas é um trabalho muito bonito, né? E ele está esgotado, ele vai ter uma segunda edição agora. Mas foi um livro muito bonito de fazer, porque ele revisita quem eu sou e como eu compreendo o mundo a partir do mar. Quando eu estava lá no início, né, falando de desapego, e aí eu nem sei quanto tempo deu isso, mas já estou terminando, eu vou buscar aqui uma reflexão, de novo, do desapego, porque a primeira vez que eu ouvi de falar de desapego e de você não ser preso aos bens, né, às coisas que você tem, foi do meu pai. Meu pai era um pescador que não tinha instrução, né, ele foi alfabetizado em Portugal, mas ele não estudou mais, só que ele era a pessoa mais sensível que eu conheci. Então ele me mostrou que existia um saber do mundo, que Paulo Freire diz pra caramba, e viva Paulo Freire, isso também é bom ser marcado aqui. Paulo Freire tinha umas ideias que são muito contemporâneas de educação, de como a gente tem que... como é bom pensar no outro, né, no outro ser humano. O meu pai, ele me dá indícios de que, meu filho, talvez essa coisa que todo mundo está dizendo, que você tem que ter roupas bonitas, roupas caras, e que você tem que ter muitas roupas, e que no ano novo, Natal, você tem que ter uma roupa nova, e que você tem que usar a melhor roupa que você tem, e tal, isso talvez seja tudo balela. Eu lembro muito disso, assim, essa coisa não era dita, mas essa coisa ela era sentida o tempo todo, sabe? Eu vou com a roupa que eu me sinto bem, muito embora ele sempre ia no domingo de manhã para sua missa com a melhor roupa que ele tinha, né? Meu pai, ele saía arrumado para casamento para ir à missa, mas aí tá ligado a outra coisa, né? A divindade que você se liga, você quer dar o seu melhor, né? Você honra o Deus que você tem com a sua melhor roupa. O meu pai, ele tinha essa coisa do desapego, do vamos partilhar, sabe? Mesa que come 3, come 4, come 5, come até 20. Porque a gente dá pra fazer, dá pra ser. E aí foi a primeira vez que eu vi desapego. E a segunda vez também é culpa dele. Porque aí foi quando ele me deixou. Em 2013, quando ele saiu da minha vida, né, da vida física, dessa vida, desse mundo, né, do pegar, o meu entendimento do que era a vida foi testado, assim, do que é a existência, do que é existir. E ali eu dei uma... Eu nunca titubeei, porque eu acho que ninguém nunca titubeia no fim do caminho. Assim, a gente... O que acontece é que tem umas emoções que são mais fortes do que outras. E aí você é obrigado a se reinventar inteiro. E foi isso. Ele me coloca nessa situação, e aí o luto dele me fez, na verdade, pensar em tudo que ele tinha me ensinado, que é O Mar do Meu Velho trata disso, né, dos valores que ele me deixou, mas eu tinha que pensar em medidas práticas, o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a ter uma outra noção de desapego, dando os meus livros, entendendo o que é prioridade, entendendo como que funciona, entendendo que o escritor, quando ele está de frente a um papel, ele não está fazendo favor nenhum, ele não está nem fazendo o trabalho dele, não. São dois discursos muito complicados esses. Na verdade, o escritor, ele expressa aquilo que ele quiser, da forma que ele quiser e que ele achar justa. Eu acho que não é nem querer, é da forma que ele acha ser justa. Porque às vezes a gente quer falar umas coisas que a gente não fala porque não vai cair bem, porque, poxa, esse livro vai cair na mão da fulana que não vai entender muito bem disso e tal. É mais como eu entendo aonde esse livro vai chegar, né? Como é justo acontecer. E aí eu pego... o escritor, quando ele coloca as suas ideias no papel, ele está se dando em parte. Ele está se mostrando em parte. Ele está construindo em parte. E ele faz um grande convite. Né? Isso qualquer escritor, seja ele laureado com uma medalha ou não, faça ele parte de uma academia ou não, tenha ele teto ou não, tenha ele publicado o livro ou não. Isso aí é importante de marcar também. O escritor, na verdade, ele está... não é nem se entregando no papel. Ele está construindo uma imagem que ele acha justa. E aí o leitor vem e vai construir a imagem que ele acha justa. Porque, na verdade, não tem essa coisa que o autor quis dizer com. É claro que o autor quer dizer alguma coisa com, porque senão não teria expressão. A expressão é querer dizer alguma coisa com. Mas não tem como você garantir que essa coisa vai ser entendida pelo outro.
A coisa do livro, ela é uma para o escritor, uma para o editor, uma outra para cada leitor. E é isso que faz o clássico ser clássico. Ele é, na verdade, muitas coisas que podem estar ali. O Yao dizia, o livro não é pergunta, o livro não é resposta. O livro não é pergunta, o livro é resposta. É exatamente isso. O livro é resposta. São várias respostas a partir das suas perguntas. Aí você vai vivendo e a sua pergunta vai mudando. É esse o lance que faz você ler o clássico 500 vezes e ler de novo, e querer ler de novo, e querer ler de novo. A nossa vida, enfim, deveria ser um tributo ao que a gente é, sabe? A Elisa Lucinda me deu a melhor frase da minha vida no Parem de Falar Mal da Rotina. Eu fui assistindo um Teatro Abel e eu nunca mais esqueci disso na vida. E eu cito isso assim, toda vez que eu vou dar palestra, essas coisas, eu cito essa frase. É um patrimônio a gente ser o que se é. A gente fala tanto de cuidar do outro, de visualizar o outro, de cuidar da instituição que a gente participa, das comunidades que a gente participa, e a gente esquece que nós também somos patrimônio, que nós deveríamos cuidar da gente. Então, o que eu queria apontar aqui é, vamos parar de estante cheia de livro bonitinho, arrumadinho, e vamos agora trazer um monte de livro bagunçado na sala porque foi lido, porque foi anotado, porque foi discutido. Na hora da raiva eu arranquei uma página mesmo. Esse livro aqui pertenceu à minha avó e ele está cheio de bolor. É assim mesmo. É assim mesmo que deveria... não é que deveria ser, porque nada deveria ser. Mas é assim mesmo que acontece. O livro vivo, ele passa por diversas pessoas, ele passa por diversas situações que a gente não tem como controlar. E isso é que é bonito. Publicar é entregar um pouco de si para o outro, mas é também convidar o outro a entregar um pouco de si. E aí a gente se desapega do bem físico, a gente se desapega do eu vou ostentar o livro bonito na estante, e eu digo, vamos fazer uma coisa junto? Vamos construir ideias juntos? Vamos partilhar o que a gente sabe? Porque se o mundo não é uma grande partilha de ideias, eu realmente não sei o que ele é. Pronto, meninos. Foi? Foi. Você não quer ler algum poema? Posso ler um poema. Eu vou ler, então, O Mar do Meu Velho, claro. Eu posso ler... Eu vou ler dois, então. Eu vou ler um poema e vou ler uma prosa poética, que é a última, que eu gosto muito. Trago o mar no coração. Trago o mar no coração e nos olhos cansados vastos de existir. Trago em mim tanto de sal, tanto do doce passado que acredita no porvir. Sou onda, raio e marola. No indissociável calor da ausência latente, sou a senhora que costura sem cessar. Histórias novas de um amor que talvez nunca chegue. Está nas mãos dos deuses do mar. Entidades brutais de revoluto afeto que não sossegam. Tenho olhos de quem, ao vir, nada sabe explicar do holocausto que é esperar. Sigo vagueando neríades de tormentas bravias. Mãos machucadas de tecer o futuro prematuro da chegada. Sigo indissociável do meu marujo leme seguro. Mitologicamente breve a sua ausência, tão presente ainda em mim. E vou ler a prosa poética que fecha esse livro, porque ela é um dos meus textos favoritos. Quando vocês pegarem o livro, não fica dobrando não, tá? O livro tem ornamento de vida. A gente abre aqui em 45, talvez em 90, de vez em quando. A força da maré. Pranteio e morro. A força da maré, herdeiro dos mares bravios que geram nuances de espumas e espasmos respiratórios, experiencia o movimento augusto dos que vivem por uma causa, para além de sobrevidas frágeis do zelo materno primordial e de expressões ainda rasas de condicionamento existencial. Mostro garras com os mesmos dentes que falham sorrisos, encorpados pela reciprocidade afetuosa. Gingo olhos para ataques prementes, mas também para gestos que seduzem meus gostos mais secretos. Faço-me no labor diário do comportamento humano, senhor de mãos firmes e de tranças nunca suaves. A manifestação divina em minhas escamas, quase escorregadias, quase saares, não se faz eficiente. Sou musgo mesmo, espécie entre águas que colhem sais para temperar o desafio de continuar vivo. Sou o peixinho acovardado que segue o seu maior para que a vista perca um tanto de panorama. Sou menino ainda, meio desengonçado a nadar em água de garapé, cobra norato e iara a descortinarem as regras imediatas.
Sou a gota caída em chuva derradeira, o pranto rolado das mulheres de espera, as primeiras águas de um recém-nascido. Na minha fronte, carrego as marcas de anos ainda miúdos, não tantos que causem desconforto. Sou assinalada, menina Janaína, de cabelos esvoaçantes, a recolher balaios na maré ardente de desejos. Se estes tantos forem meus últimos dias, meus últimos ditos, deixo por mim o mar todinho, essa imensidão de retornos e de saíres. Que sou eu agora? Retorno ou saída? Sei que vivo, e a existência já não me basta. Sou poema onde só há ideia, rima branca em verso preciosista, desvio normativo na humanidade. Eu sou água de benzer, enfim. Isso é bonito pra caramba. Que orgulho de ter escrito.